Quanto custaram os documentos para o meu processo de reconhecimento da cidadania italiana? Bentornati, esse é o meu canal, falo muito aqui sobre cidadania italiana, sobre vida na Itália. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve no canal, porque hoje eu vou abrir um pouco mais sobre o custo que eu tive nos documentos quando eu fiz o reconhecimento da minha cidadania italiana no ano passado. Então, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo de maneira geral quanto custou todo o meu processo de cidadania italiana. Então, os documentos, a tradução, a ida para a Itália, a passagem. Então, tudo isso está num outro vídeo, vou deixar ele linkado aqui para vocês. Mas nesse vídeo eu quero abrir, porque lá no vídeo simplesmente eu falo, minhas certidões custaram X. E aqui eu quero abrir essa informação para vocês e explicar no detalhe quanto custou cada uma delas e tudo mais. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, então quando você estiver olhando tem uma setinha que abre toda a descrição, eu vou deixar ali para você, então, diversos descontos que tem relação aí com quem está indo para a Itália. Então, transferência, criação de banco, muito simples e fácil. Vou deixar também alguns links para você ganhar desconto nas hospedagens, no Booking, que você ganha 10%, no Airbnb também. Geralmente, então, você vai se hospedar a primeira vez e vai ganhar um retorno desse primeiro custo. É muito bom, eu usei bastante essas plataformas em todo esse tempo que eu passei lá. Você pode ver aí também nos canais aqui, nos vídeos aqui que eu tenho no canal, da gente hospedado em Airbnb, no Booking e tal. Então a gente usou essas plataformas antes de trazer os descontos aqui para vocês. Então tá tudo aqui na descrição. Então meu objetivo com esse vídeo é que você compare o meu processo com o seu, para você ter uma ideia quanto que você vai gastar aí no seu processo. No meu caso são 13 documentos, né? 13 certidões. Você já vai sentir aqui que cada processo, cada pessoa que faz o processo de cidadania possui umas particularidades. Você vai ver que o meu caso não é diferente. Então, são 13 documentos. E a minha linha reta até o italiano é eu, minha mãe, minha avó, meu bisavô e meu trisavô. Então, são 5 linhagens, né? 5 pessoas aí que a gente precisa dos documentos, que eu precisei dos documentos para fazer o meu reconhecimento. Então, dos documentos que eu levei para a Itália, né? Foram esses 13, eu não usei todos, você vai entender no final, mas foram 13. Então foram 5 nascimentos, 6 casamentos e 2 certidões de óbito. Então foram esses os 13 documentos que eu levei para a Itália. Bom, então anota aí cada custo, eu vou tentar deixar um quadrinho aqui para ir colocando os preços. Os meus documentos que eu levei, então, foi o meu nascimento e o meu casamento. Aqui no Paraná, cada documento custou R$60. Então, foram R$60 do nascimento e R$60 do casamento. Da minha mãe também, aqui no Paraná, foi nascimento e casamento. Então o nascimento dela custou R$45 e o casamento custou R$70. Lembrando que todas as certidões devem ser emitidas em inteiro teor. Esse vídeo eu vou falar somente do custo da certidão, não da tradução, não do apostilamento, porque isso eu vou falar nos próximos vídeos. Então a minha avó teve certidões em São Paulo e no Paraná. Então o nascimento dela custou R$79,54 e o casamento custou R$70. Então esses valores quebrados muitas vezes nasciam do correio, do Sedex, que acabava acontecendo e geralmente a maioria dos custos que eu tive foram mais redondinhos, até fica mais simples pra gente aqui. Já no meu bisavô já tem uma particularidade, ele é de São Paulo, né? Então o nascimento custou R$93,80. Isso porque em São Paulo, na maioria dos cartórios que eu passei, eu tive que mandar uma autorização por escrito. Na verdade, eu tinha que autenticar as fotocópias dos meus documentos de registro e tal. Muito estranho, na minha opinião, porque, por exemplo, meu bisavô já é falecido, eu precisei fazer tudo isso. Já minha avó, que é viva, eu não precisei de autorização nem nada, mas as regras variam de estado e até mesmo de cidade, né? Então anota aí, meu bisavô, o nascimento foi R$93,80. O casamento, ele se casou 2 vezes. Então assim, na teoria eu só preciso do casamento que dá origem à minha linhagem. Porém, como no óbito ele citava o segundo casamento, e a minha linhagem vem do primeiro casamento, eu decidi levar os 2 casamentos. Mas chegou na hora, não precisou, mas eu levei, tive o custo adicional, aí fica a critério de cada um. Então, o primeiro casamento, que é o que eu precisava, eu gastei R$202,80. Por quê? Porque esse cartório, eu me lembro que ele me pediu várias coisas. Eu tive que imprimir um requerimento onde eu preenchi tudo, aí tive que reconhecer firma dessa assinatura, aí eu tive que tirar fotocópia do meu RG, do meu CPF, e
tive que fazer tanta coisa, daí tive que pagar o envio para lá, daí tive que pagar o envio de lá para cá, e saiu tudo isso. Então saiu 172,80 mais 40, que eu anotei aqui, que foi esses custos aí adicionais. E daí o segundo casamento, que era o que eu não precisava, que acabou me gerando um custo adicional, foi R$ 97,96. Esse foi um custo que eu não necessariamente precisava ter tido, mas eu decidi por fazer. E o óbito custou R$ 80, né? Do bisavô ainda. Então o bisavô teve 4 documentos: nascimento, casamento 1, casamento 2 e óbito. E daí por último, o trisavô, o nascimento dele eu consegui sozinho. Então eu mandei um e-mail para o Comune lá na Itália e eles me mandaram o documento aqui no Brasil. Então você também pode tentar fazer isso e conseguir e economizar esse dinheiro. A gente oferece o serviço de busca e pesquisa de documentos justamente porque não é todo o Comune que faz isso. Muitos fazem, eu até aconselho que a pessoa tente fazer sozinha para economizar essa grana, mas quem não consegue, é aí que a gente entra e oferece esse serviço de busca e pesquisa. O casamento do trisavô saiu R$ 69,70 e o óbito R$ 65. Então eu não tive custo com o nascimento do trisavô, mas o casamento dele e óbito que foram em São Paulo, um saiu R$ 69,70 o casamento e o óbito R$ 65. Não tá ficando. Vai chover. Crescendo aqui, vai cair chuva, mas o vídeo continua. Bom, então anotaram aí o custo que eu tive com as 13 certidões. Então, o custo para a emissão das primeiras vias de todas as certidões saiu R$ 993,80. Então, esse foi o custo total que eu tive para a emissão dos documentos. Porém, aconteceu uma coisa. Eu emiti todos os documentos e quando eu comecei a analisar eles, eu descobri que tinha erros nas minhas certidões. E eu descobri uma outra coisa, que uns parentes antigos, que acho que 7 anos atrás, tinham feito a cidadania italiana e eles tinham já corrigido os documentos do meu trisavô e do meu bisavô. Já estava tudo tinindo, estava tudo lindo já, porém ainda tinha a minha avó, a minha mãe e eu, onde possuíam erros, tinham esquecido um sobrenome da minha avó para trás e daí eu decidi corrigir para não ter problema lá. Então eu tive que remitir alguns documentos pós-correção, né? Quando eu fiz as correções, era um pouco diferente de como é hoje, porém, basicamente o que você precisa saber é que você pode ir até o cartório e fazer a correção via administrativa. Se o cartório dizer para você que a correção é muito complicada, e você vai ter que fazer isso via judicial. Um juiz vai ter que autorizar essas correções. Caso o escrivão diga que é simples, você mesmo faz sem nenhum problema. Então os documentos que eu tive que remitir, gerando um custo adicional, foi o meu nascimento, o meu casamento, o nascimento e casamento da minha mãe e da minha avó também, nascimento e casamento. Eu tive que remitir esses 6 documentos. Eu tive que remiti-los com as correções, né? Então, gerou um custo adicional de R$ 374,54. Então, o meu custo total, com todos os meus documentos, foi R$ 1.368,34. Esse foi o custo total que eu tive para emitir todos os documentos que eu usei no meu processo, que foram 13. Agora, cabe uma ressalva aqui, que quando eu entreguei os documentos lá no Comune, o que ele falou? O segundo casamento eu não preciso, e também não preciso dos 2 óbitos. Ele simplesmente não pegou. Então, quer dizer, eu poderia ter economizado esses 3 documentos, né? Não só com a emissão, mas com os passos seguintes que eu vou continuar explicando aqui, que é tradução, que é o apostilamento, e eu poderia também ter economizado nesses passos seguintes. Mas, com isso eu fecho aqui o custo total que eu tive com a emissão dos documentos do meu processo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem assistiu até o final aí, muito obrigado. Se inscreve no canal e não esquece que tem vários links legais aí para vocês de inscrição na minha descrição. Você pode se inscrever já nesses links e quando você for lá para a Itália você já vai ter os descontos aí, beleza? Qualquer dúvida, fica à disposição. Tchau, até mais. Muito obrigado.